E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é um algoritmo de média que a gente já vai construir ele do zero, onde as notas são armazenadas num vetor, tá ok? E aí não precisa eu ficar digitando entre com a nota 1 e tal. É mais otimizado esse algoritmo aqui. Eu vou executar ele de forma automática, só para você ver. Ó. Entre com a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e ele calcula a média e mostra para mim se a pessoa é aprovada ou não, tá bom? Vamos fazer ele do zero? Vamos. Eu vou apagar aqui todo o conteúdo e a gente vai começar a construir ele. O primeiro passo aqui é declarar as variáveis. Bom, eu vou declarar uma variável com o nome de média, que é a variável que vai receber o cálculo da média, tá ok? Outra variável importante é a variável soma média, porque essa variável ela vai armazenar a soma das quatro notas, para aí depois fazer o cálculo com a variável média, ok? Variáveis serão do tipo real, portanto eu coloco o real ali, porque são notas podem ser cadastradas com casas decimais. Agora eu vou criar aqui uma variável vetorizada, que é a variável notas. Essa variável ela é um vetor, tá ok? Então eu coloco aqui vetor. E aí eu coloco o tamanho do vetor. E é um vetor com 4 posições. Eu poderia começar a contar a partir da primeira posição até a quarta, mas eu vou começar a contar do zero, porque na programação propriamente dita, é assim que o vetor funciona. Ele começa a contar do índice 0 e vai até o índice que você quer. Então eu coloco aqui 0, dois pontinhos, até o índice que eu quero, até o 3. Por que até o 3? Porque se ele começa a contar do zero, conta comigo, 0, 1, 2, 3. Ou seja, ele tem 4 posições, que é exatamente as posições que precisamos para armazenar as 4 notas. Aí eu tenho que colocar o tipo desse vetor. Ele é de real, ele é de inteiro? É de real, então eu coloco de real. Só isso aqui, que é... Com isso aqui eu já consigo ver aqui o vetor. Se eu executar, você vai ver aqui que eu tenho as variáveis e o vetor aqui começando a contar de nota 0, 1, 2, 3. Outra variável que a gente vai declarar muito importante aqui é a variável contador. Essa variável contador ela vai ser do tipo inteiro e é ela que vai monitorar esse vetor presente, tá ok? Agora fazer uma breve introdução aqui de como funciona o vetor, só para você ter uma ideia de como as notas serão armazenadas. Quando eu pedir para o usuário digitar a nota 1, essa nota vai ser armazenada no índice 0 aqui no vetor notas. Então, como ele armazena isso? Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui notas e aí eu acesso o índice que eu quero. Se eu quero armazenar a primeira nota, basta eu colocar 0 aqui, o programa já sabe que eu estou acessando o índice 0 aqui. E aí aqui eu posso atribuir o valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 7,5, 7,5. Do jeito que está aqui, ele já armazena para mim. Ó, se eu executar, ó, você vai ver que foi o valor de 7,5 no índice 0. E se eu quero armazenar no índice 1, por exemplo, um valor, aí eu mudo aqui, eu vou armazenar um outro valor, 3,5. Se eu executar, observa que o valor 3,5 está no índice 1. E se eu quero agora armazenar nos outros índices subsequentes? Aí aqui eu coloco, já que são 4 notas, né, eu vou colocar 0, 1, 2, 3. Vou colocar 4 aqui e 10 aqui. Do jeito que está aqui, ele vai funcionar. Se eu executar, você pode ver, ó, ele armazenou do jeito que eu quis. Ó. Em nota 0, no índice 0 aqui, ele armazenou para mim 7,5. Notas no índice 1, ele armazenou para mim 3,5. E assim eu fui identificando os índices, né, de cada nota e consegui preencher o algoritmo. Agora veja que interessante. Esse índice aqui, ó, ele pode ser trocado através de uma variável dinâmica. Essa variável dinâmica nossa é a variável contador. Fato é que se eu inicializar a variável contador aqui, ó, contador é igual a 0. Não vai acontecer nada, porque eu não estou usando ela. Mas o fato é que a variável contador está valendo 0. Beleza. Se eu vier aqui no índice 0, por exemplo, e colocar contador aqui dentro, ó, escrever contador, é a mesma coisa que estava anteriormente, que eu estava acessando o índice 0, porque a variável contador vale 0. Se eu executo, ele vai armazenar do mesmo jeito o valor para mim
no índice 0, porque a variável contador vale 0. Se eu apago aqui as outras, ó, por exemplo, e eu mudo aqui o índice de contador, vou colocar índice 3. Ele vai armazenar para mim o valor de notas no índice 3 aqui, ó. Fica olhando. Olha lá, tá vendo? Índice 3. E é assim que a gente vai trabalhar com os vetores aqui, onde o contador vai determinar qual índice que eu quero acessar, e basta eu colocar o contador no momento exato, na hora certa aqui. Por isso que a gente vai criar uma coisa chamada loop, uma repetição que vai contar de n até n, só que ela vai ser de uma forma mais otimizada. Eu vou te mostrar aqui. O contador continua recebendo 0, tá ok? E agora a gente já vai começar a criar o nosso loop. O nosso loop, ele é um loop chamado repita t. Aí aqui, ó, é o seguinte, esse loop ele vai repetir para mim até que uma condição seja satisfeita. E a condição que eu quero testar, que vai parar esse loop, é quando o contador atingir um certo valor. E como aqui no algoritmo eu tenho 4 valores, eu vou trabalhar com 4 valores iguais, né, praticamente, os valores são iguais, são notas do tipo real. Então, por isso eu posso usar uma estrutura de repetição para otimizar esse algoritmo. Diante disso, eu quero que ele repita até que o contador seja maior ou igual a 4. Quando eu coloco maior ou igual, a partir do momento que o algoritmo começa a valer 3, por exemplo, ele já vai parar o loop, porque ele já percorreu. Como ele vai começar a contar do zero, ele vai se repetir até 4. E aí ele vai parar. Quando ele atingir um valor maior, ele vai parar. Só que aí não tem problema, porque ele vai ter se repetido 4 vezes aqui. Esse loop vai ter acontecido 4 vezes. Eu vou mostrar para vocês. Antes, para não ter problema aqui, do jeito que está aqui, se eu executar, vai travar o computador, porque o loop ele está infinito. Porque ele vai ficar testando. Ele vai primeiro, repita até aqui. Ele vai repetir. Contador, ele vai perguntar, contador é maior ou igual a 4? Não, contador vale 0, ele vai de novo. Aí de novo, contador é maior ou igual a 4? Não, contador ainda vale 0. Então vai ser um loop infinito. Para que o loop não fique infinito, eu já vou adicionar a funcionalidade que vai garantir que a gente preencha as notas e vai ser através da variável contador. Então o contador ele vai receber ele mesmo mais 1, tá ok? Então do jeito que está aqui, ó, no primeiro loop ele vale 0. Tá bom? Aqui no primeiro loop ele vale 0. Beleza, passou. Aí quando chegou na última linha do loop, ele somou mais 1 no contador. Aí no próximo loop, ele vai repetir o que está aqui dentro. E aí quando ele testar o contador de novo, o contador já vale 1. Aí ele vai ver, 1 é maior que 4? Não, 1 é 1. Aí ele vai de novo e vai somando mais 1. Quando o contador valer 3... Quando no último loop aqui que vai acontecer, o contador valer 3, aí ele vai executar. E aí quando o contador valer 4, ele vai entrar aqui e vai ver que o contador vale 4. Então ele não vai somar mais 1 nem nada. E só para mostrar para vocês. Ó, observa. O contador começou valendo 0 e terminou valendo 4. Se eu mostrar aqui o loop acontecendo aqui dentro, colocar um escreva e colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Só para você ver o que está acontecendo com a variável contador. Observa que aqui eu consigo acessar o valor 0, que é o valor inicial, valor 1, 2 e 3, porque ela vai somando. Só que na verdade, a última vez aqui, ele somou de novo. Aí ele passou a valer 4. Aí quando ele entrou no loop, quando ele somou de novo, quando ele chegou no 3 aqui, que passou a valer 3, que ele caiu aqui, ele viu que o contador já não tinha mais necessidade de somar. Por exemplo, se fosse maior que 4, vamos ver o que aconteceria. Aí ele contaria para mim 4 vezes. Como eu quero um loop que vai até 4, eu coloco igual, e aí ele conta para mim as 3 vezes, e a quarta vez ele ignora porque já é igual a 4. É tanto que se fora do loop eu mostrar quanto que vale a variável contador, você vai ver que a variável contador ela vale 4. Porque ele parou no loop 4. Vamos lá.
Pode ver. Olha lá. Cadê? Aí, ó, viu? Mostrou 4. Eu vou colocar só um traço aqui, só para você ver. Só que o que interessa para mim não é, não é o 4 em si. O que interessa para mim é até o 3. Por isso que eu coloquei. Ó, tá vendo? Esse 4 aqui tá executando fora porque quando o contador termina, ele termina valendo 4. Mas o que interessa para mim é o que ele vai mostrar para mim antes de valer 4. Que é, ele vai valer 3. E aí aqui é o seguinte, do jeito que está aqui eu já consigo fazer uma coisa interessante. Eu consigo pedir o usuário para digitar o dado. Escreva, eu posso colocar aqui, dessa forma aqui, pedir para o usuário digitar. Entre com a nota e aqui eu coloco a variável contador para mostrar para mim qual a nota que eu quero que seja digitada. Coloco vírgula, 2 pontinhos, dessa forma. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai executar na mesma linha, portanto, eu só vou mostrar para vocês uma coisa, vou colocar o escreval e vou ativar essa função aqui, ó, para pegar números de 1 até 9 com casas decimais. E aí é o seguinte, você vê que ele começa a contar do zero, né? O contador vale 0 a primeira passagem. Para que eu mostre 1 ali, não mostre igual está aqui, nota 0, 1, 2, 3, aqui dentro eu posso realizar um cálculo. Eu venho aqui e faço uma soma. Mais 1. E aí agora sim eu consigo mostrar de forma correta. Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí, interessante. Agora eu posso pedir para o usuário digitar. Aí o comando ler é do jeito que eu mostrei para vocês. É notas. E aqui eu não coloco o índice com número, eu coloco o índice com contador. Esse cálculo aqui ele não influencia, ele só está sendo feito dentro do escreva. Na primeira passagem o contador vale 0. Portanto, ele vai armazenar a nota no índice 0. Se eu executar, ó, eu vou tirar o escreval, porque agora não precisa. Se eu executo, ó, certinho, ele começa a contar para mim aqui direitinho, sem problema nenhum, ó, nota 1, 2, 3 e foi armazenando. E tá aqui os dados, todos armazenados de forma correta, tá ok? Com isso, eu já posso passar para a próxima fase. A próxima fase é somar as notas. E para somar a nota, eu digito soma média, recebe ela mesma, soma média, mais a nota que foi digitada anteriormente. Então a nota que foi digitada anteriormente vai ser somada à soma média. Com isso, eu já consigo povoar a variável soma média. Você vê que foram digitados esses valores, foi feita a soma, pode fazer na calculadora aí, somou, deu 28,78, a soma das notas todas. Já que o cálculo de média é média dividido pela soma das médias dividido por 4, não é isso? Média é igual soma médias dividido por 4. Essa é a fórmula. Eu posso fazer aqui fora a fórmula. Aqui eu vou colocar a fórmula. Média recebe soma média dividido por 4. Com isso aqui eu já tenho a média aritmética. Eu coloquei errado ali o botão igual. É assim. Com isso aqui eu já tenho a média aritmética. Você pode ver que ela já está sendo armazenada aqui, ó, a média 4,78. Eu posso otimizar ainda mais. Eu posso colocar soma média igual a soma média dividido por contador. Já que o contador vale 4, quando termina o loop, eu posso usar esse valor. Então põe, ó, que ele repete 4 vezes, é óbvio que ele vai valer 4 no final do loop. Aí aqui eu ponho, ó, e dá do mesmo jeito, funciona igualzinho. Com isso eu já tenho o cálculo de média, tudo que eu preciso fazer é escrever aqui a média. A média aí eu coloco vírgula média. Com isso o algoritmo de média simples já estaria pronto, já está funcionando. Eu só vou colocar um escreva aqui, só para dar uma quebra de linha. Deixa eu salvar. Vamos lá, aqui ó. Colocar o escreval, que a quebra de linha não vai acontecer se eu não pôr escreval. Pronto, quebra de linha. Perfeito. Aí agora eu posso testar as situações. Aí eu coloco se média for maior ou igual a 7, então eu vou pedir para dizer que o aluno está aprovado. Se não, aí aqui eu posso colocar o se não. Se não, eu digo que o aluno está
reprovado. Ou seja, se a média for menor que 6, menor que 7, o aluno vai estar sendo reprovado. E eu preciso finalizar o se dessa forma, fim C. Com isso aqui eu já vou conseguir obter a situação, ó, reprovado. Eu vou colocar um outro escreval aqui, só para dar uma quebra de linha. Olha lá, reprovado. Eu vou fazer com que o aluno se aprove. Então a média vai ser, a nota aqui vai começar sendo digitada acima de 6. Então aprovado, perfeito? Então com isso a gente finaliza o nosso algoritmo.